Olá, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Michel Mendonça e eu quero nesta hora trazer uma reflexão para você. Eu quero falar a respeito do espinho na carne de Paulo. Era enfermidade ou não era enfermidade? Então nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. A passagem está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 10, do 1 ao 10, diz-nos assim. E antes de eu ler aqui, quero falar para você, dê um like aí, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, ajude a divulgar a palavra de Deus. Então, dê um like, se inscreva no canal e ajude a compartilhar o Evangelho com outras pessoas que necessitam, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10, diz-nos assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Então, aqui nos fala a respeito do espinho na carne de Paulo. Uns acreditam, inclusive, que era um espinho mesmo, literalmente um espinho. Então, queridos, a questão é: um espinho na carne de Paulo era enfermidade ou não era enfermidade? Quantas pessoas acham que era enfermidade? Quantas pessoas até mesmo dizem ou até pensam: o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne, tinha enfermidade. E elas acabam assumindo para elas enfermidades, acreditando que se Paulo tinha uma enfermidade, um espinho na carne, por que elas também não terão também um espinho ou uma enfermidade? Então, queridos, vamos entender um pouco aqui. A Bíblia diz que ele teve revelações profundas. Paulo teve revelações profundas. E por ter revelações profundas, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Para que ele não se gloriasse, então
para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele diz: foi-me posto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui não está dizendo, queridos, que era uma enfermidade. Não diz que era, não está dizendo que era uma enfermidade. Aqui ele está dizendo: para que eu não me ensoberbecesse com as excelentes revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, é entendido por alguns que, pelo fato das excelentes revelações que ele recebeu, ele poderia se orgulhar, ele poderia se achar o tal. Então, ele só recebeu o espinho na carne, é importante que se fale isso, ele só recebeu o espinho na carne por causa das excelentes revelações que ele recebeu. Ele disse: para que eu não me ensoberbecesse, foi dado um espinho na carne. Não fala que era enfermidade, fala que era o mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. É entendido por alguns, queridos, que Paulo era tão usado por Deus, tão cheio da graça de Deus, que aonde Paulo ia, coisas maravilhosas aconteciam. Então, alguns entendem que esse espírito, que era um espírito literalmente, que esse espírito criava uma revolta contra Paulo. E Paulo muitas vezes era expulso dos lugares aonde ele estava. A palavra do Senhor nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos 19 e 20, que certa vez ele foi apedrejado e ficou como morto. Diz-nos a palavra em Atos 14, 19 e 20. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então ele foi apedrejado e deram ele como morto, de tanta pedrada que ele levou. Também a palavra de Deus diz, queridos, em Atos 9, capítulo 9, do verso 22 ao 25, que a Bíblia diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então queriam matar Paulo. Mas os judeus tomaram-no de noite e colocaram num cesto, desceram-no pela muralha. Então ele se escapou descendo pela muralha, porque as pessoas queriam matá-lo. Então, como eu disse, alguns entendem que era um espírito literalmente e criava uma revolta que Paulo, aonde Paulo ia, Paulo fazia, era usado por Deus extraordinariamente, e esse espírito então criava uma revolta. Paulo era enxotado dos lugares, das cidades, e para que Paulo, e a Bíblia diz que quando ele recebeu esse espinho na carne, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele, e o Senhor não tirou. O Senhor disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, isso levava Paulo a sempre ser dependente de Deus, a sempre confiar em Deus, a sempre viver submisso ao Senhor. Então, não, aqui nesse texto não diz
Aqui de 2 Coríntios capítulo 12 não fala que era enfermidade. Alguns, queridos, citam o texto lá de Gálatas capítulo 4, do verso 13 ao 15, para falar que era enfermidade. E diz assim, Gálatas 14, 13 ao 15, diz-nos assim: E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Gálatas 4, do 13 ao 14. Alguns dizem que Paulo provavelmente pegou malária, e a malária causava dores de cabeça e podia afetar a visão. Então, como está escrito aqui no verso 15, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, veja só, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, queridos, alguns entendem, como eu já falei, que ele tenha pego malária e a malária causar dor de cabeça e também poderia afetar a visão. Então, queridos, nós não podemos afirmar, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 12, não fala que era enfermidade. Mas o que eu quero afirmar para você, isso eu posso afirmar para você. Não sabemos ao certo se era enfermidade ou se não era enfermidade. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: independente se era uma enfermidade no corpo de Paulo ou se não era, eu quero afirmar para você que você tem direito à saúde. Como eu comentei, tem pessoas que pensam assim: o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Então pessoas pensam assim: bom, se o grande apóstolo Paulo era enfermo, o que vai deixar para mim, um simples cristão? Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Certa vez eu conversei com um ministro do Evangelho. Eu tinha pouco tempo de convertido, em torno de um ano e meio. E eu conversei com esse ministro do Evangelho e eu havia falado: olha, eu orei pelo irmão tal, o irmão que congregava na igreja dele. Eu orei, o irmão estava com câncer. Esse irmão que eu orei estava com câncer. E eu orei por ele. E eu disse: olha, eu orei pelo irmão tal. E aí pensou assim, ele falou: tu orou por ele? Eu orei por ele. Ele disse: se Deus não quer curar, que se Deus quisesse curar, Deus já tinha curado com a minha oração. Aí ele cita: e Paulo tinha um espinho na carne. Aí eu falei para esse líder, esse ministro do Evangelho: mas aqui em 2 Coríntios, na hora não lembrei a passagem bíblica, mas eu falei para ele: mas a Bíblia não diz que era enfermidade. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, porque Deus permitiu isso das excelentes revelações que ele recebeu, para que ele não se orgulhasse, para que ele sempre sempre vivesse na dependência do Senhor. Então, queridos, isso é muito perigoso quando a pessoa se espelha em Paulo para dizer: Paulo tinha espinho na carne, Paulo era enfermo. Quer dizer, o que vai deixar para mim?
Mas eu quero afirmar para você, como eu já falei, independente, querido, se o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade ou não era uma enfermidade, eu quero afirmar para você, independente de qualquer coisa, o Senhor Jesus já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Aí eu te pergunto, Deus ele tem enfermidade? Deus ele carrega algum sofrimento? Não. Então, você não precisa carregar enfermidades também. Aleluia! Isto é o mais importante, queridos. Isso é o mais importante. Eu particularmente, é a minha opinião, eu não acredito que era enfermidade na vida de Paulo. Mas se Paulo tinha uma enfermidade ou não tinha, o mais importante de tudo, isso que eu quero frisar para você nesta hora, o mais importante de tudo é que a Bíblia diz em Isaías 53, versos 4 e 5, que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então você em Cristo tem direito de ter saúde. Aleluia! Não diga que uma dor, que uma enfermidade, que é um espinho na sua carne. Não, porque as suas enfermidades Cristo já suportou lá no Calvário e você não precisa sofrer mais. Aleluia! Não pense que algum problema, alguma dificuldade que é um espinho na sua carne. Não! Primeiro, porque Cristo já levou sobre si todas as suas dores e as suas enfermidades. Aleluia! Isso é o fundamental. E segundo, para que você possa refletir, você teve a mesma revelação que Paulo teve, de você ir ao terceiro céu e receber revelações inefáveis, que não é lícito falar aos homens? Você recebeu esse tipo de revelação, de visão? Você recebeu? Pastor, não recebi. Então, não aceite espinho nenhum. Aleluia! Você foi criado para ser feliz. Então, fica para você essa mensagem. Se era espinho, eu particularmente não creio que fosse espinho. Mas se era, ou melhor, não acredito particularmente que era enfermidade. Mas se havia uma enfermidade, se não havia, isso não é o caso. O fundamento é que Cristo já carregou no corpo dele as minhas dores e as minhas enfermidades. Carregou as suas dores e as suas enfermidades. Então, você tem o direito de viver em saúde. Ok? Deus abençoe. Curta aí, curta essa mensagem, compartilhe, deixe o seu like aí, divulgue. Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau.